Aí. Hebreus capítulo 6, coloca aí, Hebreus capítulo 6, semana passada não, no domingo eu falei sobre algumas perguntas e respostas a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, né, e o porquê que Jesus morreu. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que ele ressuscitou. Eu creio que isso assim parece ser bem dominical, mas eu acredito que tem muita gente que está deixando coisas profundas do Evangelho e andando em coisas superficiais. E hoje é um bom dia, véspera do Natal, semana que as pessoas celebram o nascimento de Cristo. Eu já disse, não foi nessa época, não foi nesse dia, mas é comemorado, segundo consta, foi entre maio e junho. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Diga maturidade. Diga maturidade. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma assim, se evita pregar, mas vivemos um tempo que vamos pregar muito sobre isso, por causa do esfriamento. Isso aqui, se você pegar esse texto aqui e se transformar no carvão da sua fé, você não vai ter perigo com isso. Lá na nossa casa nós temos uma churrasqueira e muito normal, passa tempos e tempos, eu falo, não tira a cinza não, vai jogando aí, vai jogando. E um saquinho de carvão, ele quase que se forrava. Aí esses dias eu fui lá ver, e aí eu vi que, falei, meu Deus, mas está muita cinza aqui. Aí chamei a moça que ajuda a gente lá, falei, vou te ajudar aqui, vamos tirar isso daqui. E nós tiramos assim uma crosta de uns 10 centímetros de cinza. Aí eu nem lembrei mais. Aí ontem meu pai chegou, eu falei que ia fazer um churrasco para ele, e joguei o carvão. Quando eu joguei o carvão, eu falei, meu Deus, acho que roubaram esse carvão, não é possível, está muito pouco. Não me toquei, roubaram esse carvão, não é possível, está muito pouco, está muito lá no fundo. Aí eu desci, comprei um saco de carvão e joguei. Quando eu joguei, esperei um pouquinho, estava esquentando a churrasqueira, veio aquela chama e me atrapalhou até a fazer o churrasco. Por quê? Porque estava bem mais profundo, caiu bem mais carvão e veio um fogo incontrolável. Eu acredito que tem muita gente com muita cinza. E se não tirar essa cinza, nós vamos entrar no ano e não vamos viver essa chama que Deus tem para a nossa vida. Você vai viver de cinzas. Então eu entendia que aquilo ali tinha faltado o carvão. Não, é que tinha tirado a cinza. Por isso que enquanto muitos não tirarem a cinza da sua vida, da sua alma, por mais fogo que lance, ainda tem uma profundidade muito grande de cinza. E a Bíblia trata a cinza como algo fracassado. Você joga cinza na cabeça porque você está se sentindo humilhado, você está mal, você está para baixo. Então, em nome de Jesus, nesses minutos aqui, nesses poucos dias que faltam para acabar o ano, faz uma faxina na churrasqueira da sua alma, para Deus colocar um fogo novo em você. Amém, amado? Um fogo novo em mim. Você podia dar um aplauso a Jesus aí ou não? Para colocar, eu quero um fogo novo. Eu vejo
eu chego aqui hoje, igual eu cheguei agora, durante o dia a gente passou aqui várias vezes, eu vejo que é um fogo novo. Eu nunca teria condições, cheio de cinza, de estar feliz nesse ambiente. Eu nunca teria condições, cheio de cinza, de ficar nesse púlpito aqui desse jeito e falar assim, gente, tá ótimo, colocaram uma parede, ficou ótima. E você com cinza, isso aqui podia estar tudo arrumado. Isso aqui podia estar tudo funcionando, um ar-condicionado, podia estar cheio. Mas você com cinza, você tem até a impressão que as coisas estão legais, mas você não consegue receber o fogo de Deus. Então quem sabe nessa noite, nesses dias aí, o Espírito Santo vai arrancar essa cinza e vai colocar um braseiro novo aí, para a gente entrar o ano em nome de Jesus, inflamado para a glória de Deus, amém? Aí continua, não parei não. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participante do Espírito Santo. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Agora, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo. Diga de novo. Diga de novo. Diga de novo. De novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Nós hoje vamos pegar essa data, celebrando o aniversário daquele que não te deu um presente, ele te deu a vida eterna. Porque um presente, ele com o tempo você acaba tendo que se desfazer dele. Mas a vida eterna é o contrário. Com o tempo que você vai usufruir disso. Você não usufrui da vida eterna agora. Aí a Bíblia está dizendo, olha Paulo, muito cuidado, porque se você experimentou isso e esfriou, vai ser difícil para você. Eu ouvi uma mensagem dessa no início da conversão, e depois eu ouvi muita gente dizendo que não é bem assim. Graças a Deus eu nunca esfriei na fé, falo isso com temor e tremor. Graças a Deus eu não sei o que é afastar do caminho. Graças a Deus. Mas é por quê? Porque eu tenho convicção que eu vi tudo isso, vivi tudo isso, não porque sou pastor, vivi tudo isso, então eu tenho que cuidar dessa chama. Quem está entendendo? E a ressurreição, ela tem a ver com essa chama. Jesus, ele ressuscitou para dizer para mim e para você, pessoal, eu venci a morte. Agora, eu com vocês, nós vamos vencer junto. Mas não porque eu preciso vencer, é porque você não consegue vencer sozinho. Por isso que ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Não existe ninguém que vai conseguir alcançar a salvação porque é gente boa, porque não rouba, não mata, porque é fiel no dízimo e na oferta. Não é só isso. Isso são partes de um todo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele ressuscitou para provar que o inferno, assim como o céu, é uma escolha que podemos fazer. É uma escolha. Esses dias repostaram um negócio que eu escrevi há um tempo, foi hoje que repostamos, que às vezes, para que algumas coisas mudem na sua vida, você vai precisar mudar de atitude, você vai precisar mudar de pessoas e você vai precisar mudar de ambiente. Porque tem muitas pessoas que estão se esfriando na fé porque não muda de atitude, outras porque não muda de pessoas, outras porque não muda de ambiente. E essa conta, ela não vai fechar, mas ela não vai fechar não é porque eu quero. Ah, o pastor não quer. Não, ela não vai fechar porque é bíblico. Porque andarão dois juntos se não houverem acordo entre eles. Como você quer andar com as coisas de Deus se não tem um acordo, se não tem um comprometimento? O menino Jesus, você já viu? Um menino Jesus. Eu não adoro um menino Jesus, aquele que todo mundo carrega. O menino Jesus dá até uma impressão assim de uma pessoa limitada, fraca, de uma pessoa assim, como é que fala? Né? Meu Deus, uma criança indefesa, né? Indefesa.
certeza. Não, eu conheço um Jesus que tem buraco nas palmas da mão dele, que tem buraco nos pés, que tem um projeto eterno e que pagou um preço para que eu e você estivéssemos hoje compartilhando sobre isso. Tem alguém aí ou não? E isso daí é o que vai sustentar eu e você em 2021, porque em 2020 nós vimos como muitas pessoas não foram sustentadas na fé, como muitas pessoas elas pereceram numa caminhada que não houve perseguição. Eu não sei se você já ouviu uma explanação quando o apóstolo Paulo fala sobre essa leve, momentânea tribulação. Nós entendemos que quando se fala assim, rapaz, eu estou numa tribulação, o que foi? Eu estou com uns clientes que eu não estou recebendo dele. Rapaz, eu estou numa tribulação, o que aconteceu? Eu estou numa crise no meu casamento. Rapaz, estou numa tribulação, o que houve? Eu fui mandado embora. E aí, o conceito de tribulação nosso, não se assuste, é muito raso. Porque o conceito de tribulação, para que o apóstolo Paulo estava dizendo, não é porque ele estava com um probleminha na família, não é porque ele estava com um problema de finanças, porque ele falou, eu aprendi a viver com bastante, eu aprendi a viver com pouco. Quando ele está dizendo que essa leve e momentânea tribulação produz, vou explicar mais ou menos para você entender. Significava pegar uma pessoa que servia a Jesus, colocava ela deitada, colocava uma pedra base e ia perguntando para ela, você vai negar a Jesus ou não? E conforme ela dizia, eu não vou negar Jesus, eles iam colocando mais pedra, e conforme ia colocando mais pedra, ia apertando o peito, não era a cabeça, não era a perna, não era o pé, não era o dedo, era o peito. Por isso que quando nós estamos angustiados, nós estamos atravessando na nossa mente, uma tribulação, aquilo vai nos sufocando, e quanto mais o cidadão de Cristo negava Cristo, mais pedras se colocavam. Por quê? Porque ele ia morrendo aos poucos. Até me arrepia depois que eu aprendi isso, me arrepia mesmo. Ele ia sofrendo e morrendo aos poucos, porque aquilo ali era uma tribulação para ele. Você imagina com a sua mente humana, você vivendo aquilo dali, não tinha problema de casamento, não tinha problema de dinheiro, de emprego, de Covid, que superasse aquele desespero de ser asfixiado lentamente no peito a ponto de você morrer. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa leve momentânea tribulação produz. Então, meu amado, pessoas nascidas de novo, ela quando enfrenta uma luta, ela não fica desistindo, ela não fica abrindo mão, ela não fica largando, ela não fica olhando para trás, ela não fica imaginando. Eu vivi uma época pensando assim, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo era o diabo tentando me atribular. Muitas vezes você não está entendendo, Deus quer te lançar para frente e tem alguma coisa que te amarra, mas em nome de Jesus, a ressurreição é dar vida novamente àquilo que estava morto. Tem coisas na minha e na tua vida que hoje Deus vai ressurgir, vai trazer a ressurreição, vai ressuscitar na nossa vida. Você podia dar um amém, dar um glória, dar um aplauso, fazer qualquer coisa. Escute. Por que Jesus ressuscitou? Para que tenhamos esperança, que aqui tudo é passageiro. Diga, aqui tudo é passageiro. Meu amado, eu graças a Deus eu não tive o desprazer, o desgosto de entender isso tarde demais. Graças a Deus, um dia eu sempre tive comigo, por que eu não encontrei Jesus mais cedo? Por que eu não comecei esse ministério mais cedo? E por que não aconteceu isso mais cedo? A impressão que dava é que alguma coisa estava atrasada, mas aí eu entendi que a ressurreição, ela é para provar para você que 100 anos é muito pouco. 120 anos, são raríssimos as pessoas que vivem 120 anos. Não é à toa que Jesus falou assim, olha, você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, você não tem noção o que é isso. Só uma pessoa que tem noção do que é, teria condições de falar assim, não vale a pena eu morrer por essas pessoas.
Vale a pena, porque se eu não morrer por essas pessoas vão em direção a uma caminhada muito complicada para sempre. Por isso que Jesus, ele ressuscitou. E o interessante é que quando as mulheres chegam, o anjo diz: por que vocês estão aqui? Nós viemos aqui procurar o corpo de Jesus. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Pelo amor de Deus, não, pelo amor, por que vocês procuram? Por que vocês estão procurando? Presta atenção, por que vocês estão procurando aquele que é o dono da vida, na onde é sepulcro de morte? Tem gente que está trocando a vida de Deus por coisas que no final é cara na parede. Não interessa, amado. Pastor, mas eu não penso. Nós estamos vivendo, graças a Deus, um momento muito bom, que as pessoas hoje elas se expressam, tem muita informação, tem muita opinião, você se expressa em qualquer lugar. Se expressa mal, você é cancelado, né? Se você fala o que todo mundo está falando, você é aplaudido. Se você fala num ambiente as contrariedades, você não presta. Então todo mundo tem. Isso é uma maravilha. Só que tem um detalhe. Jesus falou que haverá um tempo que falsos profetas se levantariam. Vamos para a Bíblia aqui, ó. Quer ver? Espera aí. Eu não ia falar essa parte agora, mas vamos aqui. Coloca ele para mim. 2 Pedro 2:1. É isso aqui, ó. Falar de ressurreição é falar de vida eterna. Falar de vida eterna não dá para brincar. Eu vi esses de um postzinho que quem investiu R$300 em Bitcoin há 10 anos atrás, hoje está com não sei quantos milhões, né? 147 milhões. Ok. Se você não investir hoje na sua vida, você vai passar a eternidade falido. Isso é garantido. O Bitcoin não é garantido, que amanhã pode furar. E eu queria entender como que uma empresa faz um projeto para 20 anos e a gente crente ouve o evangelho e está fazendo um projeto para desfrutar o agora e querendo o amanhã. Ninguém sabe disso, irmão. Ninguém sabe disso. Olha o que o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz, ó. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Ponto. Hoje não é muito comum mais profeta. Mas não é por nada, é por causa da nomenclatura. É igual apóstolo. Eu não sou apóstolo porque eu sou uma classe especial. Eu sou simplesmente uma pessoa que cumpre um nível de chamado que é apostólico. Assim como um líder de louvor, como um diácono, como um pastor, como um mestre, que é o que eu vou falar agora aqui. Cada um cumpre o seu chamado. Não tem ninguém mais ou menos. Não tem ninguém que, esse aqui vai ter um céu diferente. Não. Não. O que tem é isso daqui que a gente tem que ficar atento. E também surgirão entre vocês falsos mestres. Por que agora falsos mestres? Porque antes era o profeta. Porque o profeta dizia assim diz o Senhor. O mestre não. Ele fala, eu vou te ensinar que está errado. E Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo ensinando-os a guardar. Nós vivemos uma época hoje que, graças a Deus, tem muita coisa que expandiu no reino de Deus. Tem muitos ensinos que nos empoderam, mas tem muitos ensinos que estão nos atribulando. Eu estava com o David. O David está aí, não? Tá ali. Estava conversando com o David. Ele falou assim, pastor, eu estava vendo um debate e o debate falou que Jó não existiu. Eu falei, David, e serve para todos vocês por causa disso daqui. Falar todo mundo fala. Mas tem um texto que diz assim, da boca de Jesus, lembrai-vos da mulher de Jó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Presta atenção nisso. Se Jesus está falando que existem pessoas, cuidado com o peixe. Ele fala assim, esse negócio do peixe aí é metáfora. Jesus falou assim, você lembra de Jonas? Jonas passou 3 dias no ventre da baleia. Nós precisamos ter cuidado. Tem muitos ensinos que eles não têm a ver com a Bíblia. Eles têm a ver com desejos carnais. Porque se eu ensinar errado, é muito mais fácil do que ensinar a Bíblia. Porque ensinar a Bíblia é assim, se alguém te faz mal, perdoa ele. E se esse cara te pedir água, dê. E se ele te pedir roupa, dê. É difícil isso.
Agora é muito mais fácil. Não, mas Jesus entende que o negócio não é bem assim. É muito mais fácil. E aí, olha o que continua 2 Pedro. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por quê? Porque é fácil. O caminho da vergonha é fácil. É fácil roubar, irmão. Difícil é você ser um prefeito que tem 15, 20 mil de salário, chegar no final do mandato seu com 4 anos, onde o vereador ganha 3 mil, 5 mil, 7 mil, e o seu patrimônio bater com aquilo que você ganhou. É isso que é difícil. É isso que é difícil. Mas agir erroneamente é fácil. Não precisa muita coisa. Dar um cheque sem fundo é fácil. Difícil é você dar um cheque que tem como pagar. Passar o cartão sabendo que você não vai pagar a operadora é tranquilo. Agora, sabendo que você vai pagar, aí já não é tão tranquilo assim. Tem alguém aqui ou não? E aí o que a Bíblia diz? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Amado, tem coisas aqui que a gente fala, que tem muita gente que está sendo ensinada do jeito, que sai ali e fala assim: ó, mas o pastor está falando isso aí, mas já passou essa época. Qual época que passou? Passou a época que eleva o comprometimento. Não, a época que eleva o comprometimento não passou, não. A época que eleva o comprometimento, não, porque essa igreja ela nasceu debaixo de um texto: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que na época de Jesus era pecado, continua sendo pecado hoje. Aquilo que na época de Jesus não era pecado e que alguém inventou que era pecado, não é pecado. Se eu inventar alguma coisa que é pecado aqui, mas a Bíblia diz que não é pecado, não interessa se eu estou querendo acertar, não interessa se eu estou bem intencionado. Eu não posso lidar com ninguém dizendo aqui: isso aí é pecado, aquilo lá é pecado. Ninguém anda com Deus só com essa regra: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ninguém anda com Deus. Agora, quem anda com Deus discerne o que é pecado. Quem anda com Deus discerne se está andando na luz ou não. Quem anda com Deus não se engana. Eu sei que tem muitas coisas que eu poderia fazer, porque muita gente faz. Eu sei que tem muitas coisas que eu poderia ver, porque tem muita gente que vê. Mas eu não vejo por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Eu não preciso me esconder. A minha esposa, ela tem a senha, não do meu celular, ela entra no meu Instagram. Ela entra no meu Instagram. Por quê? Porque nós temos intimidade e não devemos nada. Agora, quando a gente deve, a minha esposa tem a senha do banco. Desde que ela não tire nada lá, não tem problema ela ver. Ver não mata ninguém. Só não pode entrar lá e mexer. Mas ver, por quê? Porque ninguém deve. Eu não tenho dificuldade de falar coisas aqui. Por quê? Porque eu não quero ter um discurso aqui para você bonito. Isso é o grande desafio do século 21. Nós estamos agora até no púlpito tendo dificuldade para pregar essa verdade, porque muitas vezes a verdade, ela não é o discurso do politicamente correto. Foi falado, eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque eu não posso, sei lá o que vai dar, mas um irmão do nosso ministério, que trabalha numa grande empresa, falou que recebeu um vídeo. Se você trabalha nessa empresa e viu o vídeo, problema seu. O vídeo estava falando do 2021, o que vai ser, falando do 2020 e tal. E aí de repente o cara começa a enobrecer o ano de 2020 e fala assim: olha que coisa linda, por exemplo, o Papa aceitou a união homossexual. Mas a Bíblia recusa isso. Agora, eu não sou aqui juiz daquele que quer fazer essa escolha, mas nós estamos no altar. No altar não se fala o que o político está falando. No altar não se fala o que a grande massa está dizendo. No altar se fala o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você podia dar um aplauso aí? Ah, pastor, mas isso aí eu tenho uma pessoa na minha família, eu não sei se eu tenho na minha. Eu não estou falando porque eu não tenho ou porque eu tenho, não sei, porque tem tanta coisa escondida. Eu estou pregando Bíblia, e se a Bíblia diz que é contrário àquilo, já era. Não, pastor, vão cancelar você. Esse é o grande desafio do profeta, do mestre, do apóstolo, qualquer coisa. É essa palavra. Vão cancelar. Irmão, em nome de Jesus, tenha orgulho quando você vê um líder cancelado pela verdade.
Agora fique muito preocupado quando você vê um líder caído, sendo ovacionado pelas pessoas como isso aí é normal. Não, isso não é normal. Caído é caído em qualquer época. Você está entendendo isso ou não? Hoje tem um monte de gente, Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, sinto muito. Quer ver o que escandaliza uma pessoa? Eu vi a final da Fazenda. Eu assisti o final da Fazenda, eu não acompanhei a Fazenda, mas eu assisti a final da Fazenda. Nossa, que coisa linda, Jojo. Que coisa linda, Jojo. Porque a Jojo cantou porque ele vive. Porque a Jojo cantou porque ele vive. Mas a minha Bíblia diz que de uma mesma boca não pode jorrar água doce e água amarga. A minha Bíblia diz que não pode uma boca dizer porque ele vive e pedir baldinho de cerveja. Vá plantar batata, irmão. E todo mundo aplaude, crente aplaude. Que conversa é essa? Que ressurreição é essa? Que Senhor é esse? Pastor, eu não concordo com o Senhor. Você tem que concordar com a Bíblia. Você é cristão? Alguém morreu para a gente estar pregando isso hoje? Tem gente que está queimando o inferno. Por quê? Porque essa verdade foi distorcida. Não achei legal, sinto muito. Pastor, o senhor está dando sua opinião? Estou dando Bíblia. Minha opinião se assusta até. Estou dando Bíblia. Ficou ruim, né, irmão? Mas eu vim aqui para pregar sobre aquele que morreu no meu e no seu lugar. Você podia dar um aplauso a ele. No meu e no seu lugar. A gente está confundindo. As coisas estão entrando na igreja e a gente está achando lindo. Não, não é lindo. Não é lindo. Eu não tenho nada a ver com as suas ideias, você não tem nada a ver com as minhas ideias, mas nós temos tudo a ver com a palavra de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Amanhã eu posso trazer a Jojo aqui, claro que eu posso trazer a Jojo, mas porque ela se converteu, porque ela não é convertida. Porque se ela é convertida, eu sou desviado. Não, mas eu a amo. Opa, e agora é outro papo. Agora é outro papo. Mas tem gente que se ouvir essa mensagem depois, para de seguir, cancela. Por quê? Porque tocou numa celebridade. A minha celebridade é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai e vai nos julgar. É Ele quem vai. O aniversário é dele. Muito bom, ganhei presente, glória a Deus, estou dando presente, maravilha. Mas nós não vamos perder essa essência. Nós não vamos nos render aos discursos do bonito. Nós vamos nos render ao discurso do Evangelho. Nós não vamos diluir. Marcelão comprou uma tinta, o cara falou, põe 30% d'água. Tem gente fazendo isso. A tinta não vai mudar a nossa vida, mas o Evangelho muda. Tem alguém aí ou não? Olha só. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Eu falando a verdade posso ser difamado, e eu falando bonito posso ser ovacionado. Em sua cobiça tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Eu falo lá em casa, graças a Deus eu não vou ver essa geração daqui uns 40, 50 anos. Mas do jeito que está indo, a geração lá dos 100 anos, se Jesus não voltava, fala assim, poxa, lembra do Brasil, o avivamento que ele viveu há 100 anos atrás? Hoje está pior que a Europa. Você não acredita? Está na Bíblia. Porque o avivamento é assim, ele vem o fogo inflama, aí começa a diluir. Nem tudo é o liberalismo. Amado, não tem problema nenhum você viver a vida do jeito que você quiser. Até meus filhos, não tem problema nenhum. Mas não exija de Deus aquilo que o comprometimento com a santidade exige. Porque é a mesma coisa que você chegar aqui no bar com uma nota de $1 para ele, querendo comprar um refrigerante. Por mais que valha $1, ele fala assim, eu não aceito dólar. Você está entendendo isso? Hoje é uma noite que quando for meia-noite, daqui a pouquinho,
uns vão fazer uma oração, outros vão estar com alguns amigos, outros não vão estar fazendo nada. Mas se lembre que eu e você só estamos nessa noite podendo estar aqui falando isso porque nós somos salvos. Porque se nós não estivéssemos salvos, alguns de nós já estaríamos bêbados, outros estariam com amante, outros estariam até bonzinhos, sim, mas estariam indo para o inferno do mesmo jeito. Você está entendendo isso ou não? Por isso que hoje, em nome de Jesus, arranca, fala Espírito Santo, eu não quero essa cinza, porque o ano inteiro foi queimada muita carne. O ano inteiro foi queimada muita carne. O ano inteiro. E a gente não notou que a cinza foi subindo. A cinza foi subindo. E eu não notei que um saquinho de carvão era pouco, mas como tinha muita cinza, parecia que tinha bastante. Olha para você ver. Eu não notei. Quando arrancou a cinza, eu vi que o carvão era pouco. É isso aí, irmão. Eu e você não fomos chamados para viver na mediocridade, não. Nós não fomos chamados para nos conformarmos apenas em esperar Jesus voltar e o resto que... Não. Mas nós estamos tendo o privilégio de estar numa nação que tem recebido o avivamento. O avivamento não é um dia só. O avivamento vai queimando, é a lenha, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. E você vai jogando lenha, e vai queimando, e vai jogando lenha, e vai queimando. Agora nós vivemos um tempo que parou de jogar lenha. E aí a galera foi queimando. Uma churrasqueira apagaram com 2 horas, outra churrasqueira com 3 meses, outras churrasqueiras com 7 meses. Irmão, naquele momento, nem que fosse um graveto verde, a gente tinha que ir lançando. E tem gente que não acostumou, tem gente que perdeu o time. Amado, ressurreição não tem a ver com crença, tem a ver com escolha. Se eu não acreditar na ressurreição, não vai mudar a ressurreição. Se eu não acreditar em Cristo que morreu no meu lugar e no seu lugar, não vai mudar nada para Ele. Ele não entra em crise. Eu entro em crise quando alguém não acredita em mim. Você deve entrar em crise quando alguém não acredita em você. Jesus não, Ele continua pleno e soberano. Eu fiz a minha parte agora. Agora a questão da escolha é sua. Quem está entendendo, diga amém aí. Voltando aqui, ó. Por que é que Jesus vai voltar? Mateus 3,11, coloca aí. Mateus 3,11. Olha por que é que Jesus vai voltar. Para que haja separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Para isso foi a ressurreição. A ressurreição não foi para você ter o seu sonho realizado da sua casa própria, de você ter sua empresa. Ouvi o testemunho do irmão agora ali. Estava quebrado e tal, o evangelho e tal, patrimônio de 2 milhões em 5 anos, sei lá. Jesus morreu na cruz por causa disso. Porque se fosse assim, então não adiantava salvar ninguém na África, porque as pessoas estão sendo salvas na África e continuam comendo uma massa que custa 30 centavos de dólar, uma vez por dia. E Jesus está salvando lá. Ele morreu, Ele ressuscitou para que haja separação. Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Agora aqui, Ele traz, não sou eu só faço aqui é sermão, irmão. Eu só sou um sermão aqui, ó. Eu aponto um dedo e você segue se quiser. Eu não sou senhor da tua vida. Eu não estou aqui para ficar cuidando de você se você não quer continuar ouvindo a Deus. Por quê? Porque é Ele que traz em sua mão, Ele que traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo, que nunca se apaga. Sabe o que significa isso? Isso significa que Jesus, Ele vai voltar, Ele ressuscitou para voltar, e Ele vai pegar os que são dele, e Ele vai levar, e Ele vai pegar os que não são dele, e Ele vai jogar para queimar. Quem está dizendo isso aqui não sou eu não. Então essa ressurreição, esse nascimento que nós estamos aqui celebrando, ainda com uma maneira toda precária, mas não interessa, é o bíblico, é o verdadeiro. Tem alguém aqui ou não? É aquele que traz a essência na alma da gente. Tem alguém aqui ou não? É esse aí, é essa ressurreição que eu estou pregando para você aqui, porque vai ter um dia que Ele vai vir com a pá, e a pá Ele vai jogar o trigo no celeiro, a palha para queimar. Quem está entendendo aqui?
Quem está entendendo aqui? Vocês lembram quando José governou o Egito? Ele passou 7 anos juntando trigo. José morreu. Administraram mal o Egito. Sabe o que começaram a fazer para enganar o faraó? Encher de palha misturada com o trigo. Está na Bíblia. Sabe por que isso acontece? Porque tem gente administrando mal as coisas que Deus está colocando, e ele está misturando a santidade com o profano, ele está misturando o chamado com o desejo, e ele vai misturando aquilo tudo ali, ó. Só que vai chegar uma hora que o fogo desce, e tudo que é palha queima, e tudo que é trigo é recolhido. Eu e você somos trigo. Dá um aplauso aí. Eu e você somos trigo. Mas você vai ter que caminhar, irmão. Uns ele ajunta e outros, irmão, já era. Isso não é porque eu quero. Ah, pastor, mas eu vou ser sincero do Senhor. Tem mais coisa? Tem. Coloca 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Eu estou falando porque que ele ressuscitou. Eu não estou falando aqui porque ele era criança de 12 anos. Não, estou falando porque que ele ressuscitou agora. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ele ressuscitou para iniciar um projeto eterno de novos céus e nova terra. Olha aí. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias. Amado, olha, não escandaliza não. Na minha época, e da época de alguns aqui, na minha época e na época de alguns, os homens tinham um entendimento sobre virgindade. As mulheres tinham um entendimento sobre virgindade. Hoje, nem os homens nem as mulheres têm. Por quê? Porque eles estão entregues às suas próprias paixões. Sinto muito, amado. Isso, carro zero e carro usado é o mesmo preço. Aonde? E na igreja está entrando isso. O carro zero sendo vendido no mesmo preço do usado, e o usado sendo vendido no mesmo... Não é. Ô pastor, mas isso aí é um discurso retrógrado. Não, porque a virgem é imaculada. O homem é virgem, é imaculado. Está na Bíblia. Só que nós estamos misturando as coisas. Estamos esperando Jesus voltar, ou não estamos nem aí se ele vai voltar. Eu não estou menosprezando quem teve a sua vida sexual ativa, mas carro usado não pode querer carro zero no mesmo preço. E ninguém fala. E a juventude vai se perdendo, os adultos vão se perdendo, todo mundo vai se perdendo. Por quê? Porque isso daí não é o discurso politicamente correto. Por quê? Porque agora está todo mundo seguindo suas próprias paixões. Mas olha o que acontece seguindo as suas próprias paixões. Aqui é ressurreição, amém, amado? Amém, amado? Tem cristão aqui ou não? Ô pastor, mas também se tem um convidado do meu tio aqui, ele vai se converter com a verdade, amado. E o povo está se desconvertendo com a mentira. É mais fácil um pecador entrar aqui e ser convertido pela mesma verdade que muitos cristãos estão desviando. Tem alguém aí? Tem alguém aí ou não? Todavia, não, 2 Pedro 3,13 agora. 2 Pedro 3,13. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Não está dizendo que você não erre, não está dizendo que eu não erro, só está dizendo, cuidado, porque a questão não é quando eu erro, a questão é quando eu estou cauterizado pelo erro. Não me agride mais a consciência de fazer o que é errado. Presta atenção, é isso daí que a Bíblia está dizendo. Você não será encontrado em paz. É como um filho que está fazendo arte em algum lugar, e quando ele abre a porta, o pai fala assim, filho, vem aqui na cozinha. Ele treme na base. Por quê? Porque ele deve. Eu já entrei em casa, aí um dia eu vi num filme que quando você for entrar em casa numa hora complicada, você entra de costa. Porque quando você está entrando, aqui é a porta, eu abri a porta às 5 da manhã, doidão de pó, doidão de maconha, eu viro e entro assim, ó. Você vai falar, onde você está chegando? Não, estou indo, pai. Eu vou sair agora. O que foi? Não, combinei de fazer uma viagem, combinei de ir a algum lugar. Então tem gente que está entrando assim, ó. Não, não vai adiantar, irmão. Eu vi isso no filme, falei, um dia eu vou entrar de ré para ver se dá certo. Aí passou, não precisou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não estou em paz. As pessoas sabem quando estão vivendo uma vida que não dá paz para ela. Ela fica tribulada. Nada para ela está bom. Tem alguma coisa errada. A gente precisa rever isso. Todavia, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisa? Esse projeto do novo céu, de uma nova terra, da volta de Cristo.
Empenhe-se. Mas eu estou com uma vontade de fazer o que não presta. Eu sei, mas empenhe-se. Não consigo. Fiz matrícula lá no... Até academia, né? Academia, regime, essas coisas que é chato. Mas você tem que se empenhar. Mas estou com uma preguiça. Mas preguiça todo mundo tem. Mas empenhe-se. Tem alguém aí, não? Coloca Apocalipse 21. Já está passando. 21. Então vi novos céus. É isso aqui, ó. Isso aqui vai acontecer. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Nós somos essa noiva. Ele ressuscitou para vir nos buscar. Você está entendendo ou não? Ontem eu estava assistindo o filminho da múmia. A múmia ressuscitou procurando o amado dela. Eu não estou falando de múmia, não. Eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou falando da noiva. Tem alguém aqui para dar um aplauso a Jesus aí? É Ele que eu estou falando. Caminhando aqui para o fim, ó. Não perca tempo. Entregue sua vida logo a Ele. Você não sabe o seu dia, eu não sei o meu. Hoje de manhã eu recebi uma notícia triste num grupo de pastores que eu participo, que um pastor morreu de Covid. Ninguém sabe que hora, nem que dia. Coloca Romanos 3:21 aí. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício. A gente tem que valorizar isso aqui, amado. Eu dei o exemplo domingo e repito aqui. Pega teu filho, pega tua mãe. Eu não tenho filho, pega tua mãe, pega teu pai. Mata para que alguém dê vida. Ninguém faz, porque ninguém tem esse amor. Aí Deus está dizendo assim, ó, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui é Novo Testamento, amado. Isso aqui não é Levíticos, não. Isso aqui não é Deuteronômio, não. Porque tem gente que parece que você pregar sobre o Velho Testamento, você está anulando a graça. Tem igrejas, pastores, que não pregam mais sobre o Velho Testamento, porque anula a graça. Mas volta aqui, é bom você ouvir essas coisas. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus. Eu não consigo falar que amo a Deus, que creio em Cristo, que sou cheio do Espírito Santo e ter comportamentos que desagradem a Deus. Sinto muito, está na Bíblia, irmão. Por que está complicando isso? É Natal. É o dono que nós estamos celebrando aqui. É porque a cinza. Ontem, quando eu vi, ontem que limpou lá, eu falei, cara, esse negócio de cinza, tem alguma coisa aqui que eu tenho que aprender aqui nesse negócio de cinza. Eu comecei a ver muito tempo queimando carne. Muito tempo. Muito tempo sem fazer uma faxina. Muito tempo. Saía igual pedra. Quebrava assim, saía uns pedaços. E quando eu joguei o real, eu vi que era pouco. Meu amado, daqui a pouco você vai estar com a sua família. Lembre-se disso. Quem sabe você vai sentar do lado de um primo, vai falar, rapaz, eu ouvi uma mensagem agora, preciso compartilhar com você, cara. Eu sei que você está vivendo tudo de qualquer jeito. Rapaz, mas Jesus tem um plano na tua vida. O dia que você encontrar com Ele, não fala mais nada. Não fala mais, está arriscado em chorar ali. Ande com Ele, custe o que custar. Diga, eu vou andar com Ele. Eu vou andar com Ele. Custe o que custar. Custe o que custar.
Mateus 1:20, para a gente encerrar, olha aqui, ó. Mateus 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Põe mais um aí. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O que foi dito? Vai mais um. 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa. 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. 26. Irmão. Mateus 1. Pulou. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele ressuscitou? Sim, mas aqui ele não tinha nem nascido. Então antes dele nascer, ele já estava dizendo: eu vou ressuscitar. Por isso que ele falou: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não é no dia que está tudo bem com você. Não é no dia que você... Tem gente que pensa assim: hoje eu pequei, o Espírito Santo saiu de mim. Não, não é assim. Eu posso agora fazer o pecado que eu quiser e o Espírito Santo vai estar dentro de mim. É isso mesmo. Agora, eu posso fazer o que eu quiser. Posso matar, posso roubar, posso adulterar, e o Espírito Santo habitando em mim. O problema é que ele não vai continuar habitando em mim. A gente pensa assim: eu acabei de fazer uma besteira agora, o Espírito Santo saiu. E fica aquela coisa de entra e sai, de entra e sai. Isso nem é bíblico. Por isso que ele vai nos convencendo: olha, não faça isso. Não ande por isso. Não vá naquele caminho. Ele está falando, você está no caminho e ele está falando para você: não vá nesse caminho. Não faça isso. Não faça aquilo. Mas chega uma hora que ele não fala mais. É porque ele saiu. Enquanto ele não sai, você vai ouvir. Isso é a iniquidade. É você ter o conhecimento da verdade e viver como se ela não existisse. Por isso que Deus falou: o problema é a iniquidade. Não é a ignorância, é a iniquidade. Você sabe, mas vive. Você sabe, mas pratica. Você sabe, mas anda naquele trilho. Isso é iniquidade. Por isso que algumas pessoas dizem assim: poxa, parece que quem não serve a Jesus tem a vida mais tranquila. É claro, porque quem não serve a Jesus já está num trilho. Pronto. Agora, quem serve a Jesus é uma peça que não encaixa naquele lugar, e aí começa a bater, porque não encaixa. A pessoa que peca no primeiro momento, nos primeiros tempos, ela tem até dificuldade, ela nem sabe, mas depois ela vai acostumando. Amados, eu fecho aqui com ressurreição, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. É uma frase que muita gente no coração acaba pensando: poxa, faz 2000 anos que estão falando que Jesus vai voltar, esse negócio, sei lá se isso aí já é verdade. Aí começa a procurar estudos que mais são demônios, porque demônios sabem muito. Demônios sabem muito. Por isso que ele discutiu com Jesus pela palavra. 3:8. E aqui a gente fecha. Amado, você está aqui por causa do aniversariante do dia. Amém. Você entendeu isso ou não? Você não está aqui para ganhar. Não, você está aqui porque você ganhou. Olha aqui, você não veio aqui para ganhar. Você veio aqui porque você já ganhou. Porque nós precisamos quebrar alguns paradigmas na igreja, que é ganhar.
Você já viu que tem gente que procura a igreja e fala assim, ó, a igreja é um hospital. Se você me ouviu falar que a igreja é um hospital, eu acho que deve fazer muitos anos. Porque eu era ignorante, então eu falava que a igreja é um hospital. Agora, no hospital você só vai quando? Quando está doente. E na igreja, quando você fala assim, a igreja é um hospital, você só vai quando você está mal. Porque quando você está bem, você vai para qualquer lugar. Não, a igreja não é hospital. A igreja não é qualquer lugar. A igreja é o lugar que Deus estabeleceu para cuidar de mim, de você, pregando a palavra, trazendo o dízimo e oferta, ganhando almas, expandindo o reino de Deus. É para isso que tem a igreja. Não fala para ninguém, a igreja é um hospital. Esse é o bonito. Eu já falei uns anos. Mas um dia eu aprendi, não, a igreja não é um hospital. A igreja é a casa de Deus. É lugar de cura, mas não é hospital. Continua aqui, ó. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Que promessa? Como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente comigo. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É como se você vai tirar um bolo do forno e fala assim, não, esse bolo está cru. Não, se tirar vai perder. Se tirar vai perder. Eu descobri que se uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela morre, não importa se foi prematuro, não importa. Não importa. Ela partiu com Jesus, é porque ela estava pronta, irmão. Porque eu não sei se hoje eu estaria pronto. Então eu continuo lutando aqui. Porque o dia que eu estiver pronto, o dia que for, que vá embora, irmão. Por que eu falo isso? Porque eu já tive muito medo de morrer. Eu tinha medo, não era do avião, eu tinha medo do avião cair. Eu nunca tive medo do avião, eu tinha medo do avião cair. Agora por quê? Versículo 9. Chega a repetir 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Você viu um acidente que aconteceu de ônibus aí, que 30 e poucas pessoas morreram dormindo? Vocês viram? Vocês viram isso? Várias estavam dormindo, não viram. Ninguém sabe, irmão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, se isso vai acontecer, como é que eu tenho que ser? Não, porque isso vai acontecer. Você crê na Bíblia? Amém. Você crê na Bíblia ou não? Ou tem partes da Bíblia que você não crê? Porque se você é daqueles que eu creio nisso, mas não creio naquilo, eu creio nisso, mas não creio naquilo, eu creio nisso, mas não creio naquilo, isso aqui não vai servir para você não. Porque aqui, ó, o que é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira profana e mesquinha. É isso? É isso ou não? É isso ou não? Mas está falando, vive de maneira santa e piedosa os velhos ou não? É qualquer um, irmão. É qualquer um. Quem anda com Cristo está nesse pacote. Visto que tudo será assim desfeito. Não, volta para o 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que é apressando a sua vinda? É cada vez nós andando mais parecido com Jesus, mais cheio do Espírito Santo, expandindo o reino de Deus. Isso é apressar a vinda. Isso é apressar a vinda. Porque a Bíblia diz que quando o Evangelho foi pregado a toda criatura, existe metade dos habitantes que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Metade. 3 bilhões e meio a 4 bilhões nunca ouviram falar do nome de Jesus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O que está dizendo aqui, meu amado? A vida não é justa. Tem gente assim, mas por que Deus permitiu? Está aqui, porque aqui não é essa nova terra, nem um novo céu onde habita a justiça. É por isso que tem muito político que se dá bem, tem muito político que se dá mal. Tem muito ladrão que se dá bem, tem ladrão que se dá mal, porque aqui não é justo. Tem preso sendo liberado na saidinha, e tem gente honesta sendo presa. Por quê? Porque aqui não é justo. Isso aqui curou minha mente. Não adianta eu querer aqui a justiça divina. Não, aqui eu quero a vida divina em mim. Você está entendendo ou não? E você quer a vida divina em você, mas não espere que aqui é um lugar justo.
Não é. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, aí é o que eu já li, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Meu amado, em nome de Jesus, para mim e para você, se Deus preparar que eu viva 100 anos, eu tenho que ser fiel até o fim. Se Deus preparar que eu viva 80, eu tenho que ser fiel até o fim. Se Deus preparar que eu viva 60, eu vou ser fiel até o fim. Se Deus preparar mais 6 meses de vida para mim, eu vou ter que ser fiel esses 6 meses. Se você é novo, você tem mais anos pela vida. Se você já está um pouquinho mais avançado, talvez você tenha menos, mas não interessa. Em paz. Em paz. Em paz me deitarei e descansarei. Tem pessoas que não têm paz. Tem dinheiro ou tem pobreza, mas não tem paz. Por isso que aquele evangelho do ter, ele está vazio, ele está sem força. Não tem graça mais. Eu queria dar um testemunho. Qual? Eu há 2 anos atrás estava ferrado. Hoje eu tenho 3 milhões de patrimônio. Uau! Olha o testemunho do outro. Vamos lá, eu não estou menosprezando isso. Mas isso não é o único. Qual é o seu testemunho? Eu estava quase falido. Aí arrumei um cliente. Hoje eu sou o homem mais rico da cidade. Uau! Mas cadê aquele testemunho? Eu roubava, não roubo mais. Eu era pedófilo, não sou mais. Era prostituta, não sou mais. Cadê esse? Porque esse não tem graça. Cadê aquele testemunho do jovem que falou assim: para a glória de Deus, quero dizer para vocês que eu e minha mulher, nós estamos casando virgem. Cadê isso? Isso não tem graça. Meu amado, eu não quero saber do que tem graça não. Aonde eu estiver, eu tenho um compromisso com a verdade, porque um dia eu serei julgado igual você, igualzinho a você. E aí vai passar lá, o que eu fiz, o que eu ensinei. Eu não tenho dúvida que eu não vou tirar 10, mas eu quero ser aprovado. Você não precisa ser aprovado com 10, mas você não será aprovado com 6. Você está entendendo ou não? Você está entendendo isso ou não? Olha aqui, nós precisamos voltar a ler mais a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Jesus, ele vai ressuscitar por causa disso aqui, também, né? Também. Deixa eu achar aqui um texto. Não é que eu coloquei só para eu não esquecer, mas eu vou ler com vocês aqui. É que isso aqui é para eu... Isaías 9:6. Coloca para mim, João, e nós vamos orar. Isso aqui é o resumo de tudo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele vai julgar, ele vai governar, é do jeito dele, não é do meu jeito. Tem muitas coisas que estão escritas na Bíblia. Se Jesus falasse assim: você quer mudar? Eu diria sim. Com a minha limitação humana, eu responderia sim. Ainda bem que eu não escrevo a Bíblia. Ainda bem que ela não precisa ser restrita mais. Se perguntasse para você hoje, vai lá na Bíblia e muda o que você acha que deve mudar. Você não vai mudar nada para mais. Você só vai mudar para menos. Você está entendendo ou não? Você não vai mudar nada. Olha, dízimo 10%, vou pôr 20%. Pode tropeçar, o cair é do homem. Não pode cair. Eu duvido, ninguém vai fazer isso.
Escreve assim, exceto. Eu e você estamos aqui por causa dele, irmão. Valorize isso. Eu não sei o que vai ser do seu amanhã. A única coisa que eu te garanto é que ele tem a pá. E que amanhã você é recolhido, você é jogado para queimar. E essa verdade, ela é a verdade que liberta. Ela é a verdade que traz consciência. Por quê? Porque foi por causa disso que Jesus morreu. Às vezes a gente fica com receio de falar isso. Fala assim, pô, você não combina muito esse discurso, ainda mais com rede social. Você posta um versículo bíblico, 5 curtidos. Você mostra você tropeçando dentro de casa, 1000 curtidos, porque não tem graça. Eu sei disso, mas aqui nós não estamos na rede social não. Aqui nós estamos na rede que Jesus nos lançou. Farei de vocês pescadores de homens. Você está entendendo ou não? É para isso que nós estamos aqui nessa rede. Essa rede. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, você vai celebrar. Mas não se esqueça, alguém morreu no seu lugar. Valorize isso. Eu até ia procurar, a pastora lembrou, a gente estava viajando, lembrando de uma música, aquela vai valer a pena, vai valer a pena. Quantas vezes eu chorei naquela música? Quantas vezes eu chorei naquele clipe? Vocês lembram ou não? Vocês lembram desse clipe? Né? Tem aí ou não? Como é que chama lá? Como é que chama? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem um clipe, dá para passar aí? Não, mas não tem internet. Está com problema. Não está com problema não, eles desligaram aqui para resolver. Procura lá depois. Você já se deu, né? Mas aqui, faça valer a pena. Quem está entendendo? Quem já assistiu o Soldado Ryan? Finalzinho do filme, velhinho, com a mulher dele, no túmulo, do cara que foi lá e resgatou ele. E o cara falou para ele, faça valer a pena a sua vida. Ele pergunta para a mulher dele, com 80 e poucos anos, amor, valeu a pena a minha vida? Eu fiz valer a pena a minha vida, porque esse cara morreu aqui, ó. Esse cara deixou de viver. 8 pessoas morreram para salvar um cara. Irmão, talvez você pensou que você veio aqui para receber, não, você veio aqui para entregar a tua vida, entregar seus conceitos, seus valores para a Bíblia. É isso que ele deseja. Você está entendendo isso ou não? Feche seus olhos, sentado mesmo. Feche seus olhos. Você tem 1 minuto aí, tecladinho aí, uma musiquinha. Vai aí, né? Musiquinha, tecladinho não, um tecladão, um musicão, né? A gente vai ter... Resolve aí alguma coisa. O ano ainda não acabou, dia 31 nós vamos ferver aqui, irmão. Com pintura, sem pintura, com forra, sem ar, não importa. Eu amo Jesus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Ricardo Agreste, grande pastor, grande. Já uma idade mais. Ele diz assim, e eu peguei essa frase para mim também. Eu amo ter pessoas mais capazes. Eu amo ter pessoas mais inteligentes do que eu. Porque é isso que vai me fazer realizar o projeto de Deus. Mas eu garanto, ninguém na minha igreja é mais apaixonado por Jesus do que eu. Olha, amado, vocês podem ter muita coisa maravilhosa e tem, senão a gente não chegava onde chegou. Mas eu vou ser o mais apaixonado por Jesus nesse lugar aqui. Você pode ter certeza. Não, pastor, o senhor foi arrogante. Não. Estou sendo verdadeiro. Porque o dia que eu não for mais apaixonado dessa igreja, acabou o meu ministério. É assim. É assim. E eu já quase perdi a paixão. Cheio de cinza. E Deus foi lá e... Porque Ele não apaga. Aqui ó, o pavio que fumega. Ele não faz isso. Você faz isso na velhinha. Eu faço isso. Fica aquela fumacinha. Você põe a mão e faz assim, ó. O diabo quer fazer isso, ó. Eu não. Você não. Jesus foi lá e soprou a cinza, jogou o braseiro, que é a palavra de Deus. Isso queima no nosso coração. Você pode ter certeza, nossos melhores dias estão ali na esquina, e eles já estão apontando, dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dá um aplauso.